Olá, pessoal! Hoje a gente vai ter um bate-papo, fazer um estudo de caso maravilhoso com a minha aluna Raquel Eustáquia. Aí nós decidimos gravar esse estudo de caso para vocês, porque Raquel tem uma trajetória brilhante, né, na enfermagem, no sentido de não só ser uma profissional com um currículo maravilhoso que ela tem, mas também de ser uma pessoa muito dedicada, disciplinada, executora. E aí ela me mandou uma mensagem, né, que agora ela fez o levantamento dela, foi fazer o planejamento, ver todo o processo dela de crescimento da empresa. E ela, analisando os dados, ela falou: Gabi, eu bati mais de 200% o faturamento da minha empresa quando a gente começou. E eu quero que vocês conheçam hoje a história da Raquel. Então, conta aí pra gente um pouquinho, Raquel, como você atua, o que você faz, essa sua trajetória aí cada vez mais, né, crescente na enfermagem. Bom, Gabi, prazer estar aqui falando com você. Não tinha como não compartilhar esse resultado com você. Meu nome é Raquel, eu sou enfermeira, especialista em saúde da pessoa idosa e cuidados paliativos. Então, é uma área ainda pouco explorada pela enfermagem. Então, eu já imaginava, assim, que não ia dar certo, porque uma coisa é você falar atualização da American High Association, outra coisa é você falar de idoso. Então, era um mercado que eu tinha medo de começar a empreender por conta disso. Então, hoje eu sou empreendedora, tenho uma empresa que atua na questão da educação e da assistência a pacientes idosos em cuidados paliativos e também acabei indo para a mentoria também. Então, são essas três frentes que eu atuo atualmente. E também, concomitante, eu sou professora universitária e também atendo tanto em domicílio como em consultório. Então, esses são os meus vínculos atualmente. E traz um pouco para a gente, Raquel, né, nessa tua trajetória, né? Quais foram os maiores desafios, quais foram os maiores aprendizados, né? Porque sempre quando vocês chegam no curso, na mentoria, e acho que isso é um dos fatores, inclusive, que fazem vocês, né, decidirem e optarem por caminhar comigo, é que eu falo da verdade, né? Dos bastidores do empreendedorismo, da questão da determinação, da disciplina, de persistir, né? Porque a vontade de desistir, às vezes, ela aparece. Então, eu queria que você trouxesse aqui, nessa nossa caminhada juntas, quais foram os maiores aprendizados, os desafios e como você fez, né, em cada etapa para vivenciar e superar, e tá aí hoje, né, voando como tá voando. Então, o meu processo, ele primeiro começou de forma sozinha, e aí o problema dele começar de forma sozinha é que eu tinha muita dificuldade de execução. E não por não executar, mas por ser uma pessoa que tava com medo de pôr a cara a tapa, de começar. Então, quando eu fiz esse movimento de me expor tanto na internet, mas também para as pessoas, olha, eu tenho uma empresa, isso gerou muito. Esse foi o primeiro passo assim de quebra. E eu precisei ter alguém assim para poder falar, não, é assim mesmo, não. Então, eu acho que um dos maiores desafios que eu acredito que eu tive foi ter a confiança para começar. E aí a gente tem muito conhecimento, mas esse conhecimento, às vezes, ele não é executável, ele não é praticado. E esse conhecimento fica pra gente, fica pros artigos, mas não fica pra gente monetizar ele. E aí eu tinha essa crença, essa dificuldade. Outro problema que eu tinha também era a crença que as pessoas não pagariam por aquele conhecimento. E aí a gente começou tanto que eu tinha tanta essa crença que olha para vocês verem, eu era professora universitária e não comecei com infoprodutos para enfermeiros. Eu comecei para um público, né, de ensino fundamental, que seriam os cuidadores de idosos, pela crença de achar que o enfermeiro não ia pagar pelo meu conhecimento e também que eu não tinha condições de ensinar isso. Então, isso Mestre foi. pesquisadora, com várias publicações, gente, e com essa crença, tá? Até que ela chegou, eu falei, como é, Raquel? Conte aí, Raquel. E aí foi isso, cheguei toda assim, não, acho que tem que ser o curso de cuidador, enfim. Aí foi muito interessante, porque Gabriela virou pra mim e falou assim: não, mas eu acho que não dá e tal, tal, mas gente, eu quis insistir. Eu quis insistir, e óbvio que não deu muito certo, né? Porque a gente tem que. A gente parece que a gente tem que ver mesmo. E quando eu lancei um produto para enfermeiro, foi o contrário. Deu certo. Então, eu acho Certo, que né? Super certo. super certo e tal. E, inclusive, só pra vocês terem uma ideia, como que a crença, quando a gente precisa trabalhar as crenças, que a questão da mentoria não foi uma mentoria que eu propus, foi uma mentoria que veio por demanda. As pessoas me pediram isso. Então, eu acho que
A maior transformação que eu acredito que eu tive nesse período foi mudança de mentalidade. Eu já tinha uma mentalidade mais de crescimento, só que era questão de execução. E aí eu me descobri uma executora maravilhosa que eu não conhecia, porque eu achava que eu era procrastinadora e aí eu entendi que eu era procrastinadora por medo de não dar certo, por medo de me expor, por medo de ser vulnerável. E aí esse eu aprendi que o medo estava me paralisando e agora o que que eu faço com o medo? Eu pego ele e a gente anda junto, vai indo. Exatamente, Raquel. É por isso que eu sempre bato na tecla, né? Sobre a questão da execução. Então, assim, às vezes a gente fica tão se preparando, estudando, acha que não é a hora, mas até para saber se vai dar certo, se precisa pivotar aquela ideia, mudar, a gente precisa executar. Né? Por isso que eu Sim. sempre digo, meu nome é Gabriela e meu sobrenome é execução. Então, assim, a gente vai com medo, mas busca conhecimento, né? Busca ali um planejamento, busca informação para aumentar, né, a nossa possibilidade de acerto. E com relação, Raquel, aos conhecimentos da área do empreendedorismo, da área empresarial, né? Qual foi o teu maior desafio e qual foi o teu maior aprendizado com relação ao universo do empreendedorismo? Venda, gestão, marketing, né? Questão de produção de conteúdo, captação de clientes, precificação. Trazer um pouquinho dessa sua vivência. Olha, foi um mundo novo. E aí eu lembro que a gente uma vez eu mandei mensagem, eu tava tão bem, eu tava tão quietinha, né? Eram muitos anos estudando a mesma temática. Pra que que eu tô mexendo com marketing? Pra que que eu tô indo para esse novo mundo? Então, um desafio grande foi a saída da zona de conforto, porque para mim é muito tranquilo estudar temas da enfermagem, temas da saúde do idoso. E eu entendi com o processo que, por mais que depois eu vá delegar, porque a minha empresa vai crescer mais, eu vou delegar, eu preciso entender desses processos, eu preciso entender de marketing, eu preciso estar. Então, uma coisa que do mundo empresarial, que talvez foi o mais desafiador, mas ao mesmo tempo o mais gostoso de aprender, foi a questão mesmo de marketing, posicionamento, brand, de entender como é que o Instagram funciona, de produzir. Eu achava que eu não ia ser essa pessoa, mas eu amei produzir, amo produzir conteúdo. Principalmente quando esse conteúdo, para além da venda, ele transforma. Então, eu estava num casamento e assim, eu nunca imaginei isso acontecer. Uma idosa chegou para mim e falou assim: "Ah, eu te conheço, você é enfermeira dos idosos". E assim, aí eu falei: "Ah, você não me conhece, você eu não posso comprar seus cursos, mas você fala pra gente". Então, assim, olha que potência que a gente tem da internet, né? O tanto que isso representa. Então, eu acredito que do meio empresarial foi difícil. É difícil para a gente se posicionar dentro dele, porque enfermeiro está no hospital, então ninguém entende o que a gente faz. Mas aí é mais uma coisa de posicionamento, de explicar, de mostrar. E também eu acredito que conhecimentos novos, todos eles foram essenciais e sem eles não dava para chegar no resultado de hoje. Maravilha. E eu sempre trago, Raquel, né, por nós sermos da área, né, da saúde, ter toda essa formação acadêmica, né, eu sempre gosto de falar do currículo, porque as pessoas acham que às vezes porque vai empreender, vai ser dono do próprio negócio, não precisa mais estudar. Eu falo, gente, muito pelo contrário, na saúde a gente vai sempre estudar, vai sempre se aprimorar. Mas quando se trata do mundo dos negócios, a gente vai precisar estudar um pouco mais, porque a gente não aprendeu na faculdade, né, mas não é também impossível. Eu sempre digo, quem aprendeu semiologia, farmacologia, patologia, aprender vendas, marketing, precificação não vai ser impossível, mas Nossa, precisa se precificação. dedicar. Meu Precisa se Deus, dedicar. precificação. Precisa se dedicar. E pegando aqui agora o gancho da precificação. Se eu fosse colocar assim o ponto A, Raquel, antes da mentoria, antes da jornada com a Gabi, né? Que eu sempre gosto de reforçar que todos os resultados que vocês têm, que os meus alunos têm, são mérito de vocês. Eu sempre digo, falo, gente, se ela teve esse resultado, é mérito dela, porque ela executou. Eu sempre digo, quem planta, executa, colhe. Mas para mim é um grande orgulho saber que eu contribuí nessa trajetória, que eu direcionei, que eu peguei na mão quando quis desistir. Eu nunca vou me esquecer daquele vídeo que eu te mandei do Cortella, né? Que se você Nossa, a foi chuva. essencial. Ah, não, aquele vídeo da chuva, porque assim, porque eu queria muito que quando eu comecei, quando eu tivesse tido esses meus momentos, que eles ainda acontecem, porém com menos frequência, eu tivesse tido alguém como eu, para dizer, não, vai dar certo, vem, eu te oriento e tal. Então, assim, eu queria que você contasse um pouquinho como foi a Raquel,
antes, né, da gente se encontrar, como é que a Raquel estava e como é que a Raquel está hoje, né? Que chegou de fato querendo, né, fazer um curso de cuidador de idosos e eu questionei logo no nosso primeiro encontro. Deixei você falar, mas falei, Raquel, por que você somente, né? Não é só a questão do curso, mas por que você só quer fazer o curso para cuidador de idosos? Por que você não quer também fazer para enfermeiro, para técnico, ter outro olhar, atender? Então, naquele momento, eu falei, não, se ela veio, eu tenho que apertar ela, porque eu sei, né, que ela tem muito potencial, né? Eu lembro quando você começou a produzir conteúdo, falei, gente, eu falei, Raquel, você nasceu para isso, seus vídeos são muito Poxa. bons. Então, assim, eu queria que você trouxesse um pouquinho do ponto A, de onde a Raquel estava, o que é que a Raquel pensava, o que é que a Raquel fazia, e hoje o ponto B, que eu sei que tem muitos voos aí, eu te acompanho, eu te admiro. Hoje nós temos um laço de amizade, um carinho muito grande um pela outra, né? A gente se conheceu pessoalmente, mas eu queria que os colegas que estão assistindo enxergassem o teu processo do ponto A ao ponto B para ver que se eu, Uhum. Gabriela, conseguir, se você conseguiu, eles também podem conseguir. Não, com toda certeza. Esse aí é um caminho para todo mundo, assim, que eu acho que isso que é o mais legal. É muito democrático, né? Ele é possível. Então, a Raquel do ponto A era uma enfermeira que não entendia o tamanho do valor do conhecimento que tinha e quanto que isso poderia virar dinheiro. E aí é tipo assim, mas pra mim era muito óbvio tudo isso que eu tava ensinando, mas não é óbvio para pessoas que não são especialistas, para famílias, enfim. Então eu saio de uma Raquel com medo de expor, medo de vulnerabilidade. Nunca tive problema de expor no sentido de palestra, de trabalho, mas medo de vender o meu trabalho. Então eu acho que é isso que precisa, esse que é o caminho que a gente tem que sair. Medo de, ninguém vai pagar. Vão pagar. Vão pagar. Mas se você for boa, né? Não adianta também se não for, né? Então, sai essa Raquel com medo, que as pessoas não pagam, para uma Raquel que é o contrário. Hoje recebo ainda propostas muito inadequadas com o meu posicionamento, menos agora, bem menos. Mas eu sempre falo para mim, você está fazendo esse tipo de precificação, esse tipo de acompanhamento, porque você fez todo esse processo para chegar até aqui. Então, para te ter como uma enfermeira que acompanha no consultório ou no domicílio, para ter uma mentora, para fazer o meu curso, para comprar o meu conhecimento, hoje é este valor. E essa foi a maior virada de chave. Foi assim. Então, a gente tem que mudar essa mentalidade mesmo. Então, eu acredito muito que isso foi me dando e os resultados foram vindo. Então, quando o resultado vai vindo, lógico que nesse percurso do ponto A para o ponto B, teve frustração, teve momentos difíceis, teve lançamentos que não deram certo, teve um monte de coisa, mas teve muita amor pelo projeto, pelo meu maior desejo. E isso faz com que a gente pivote, que a gente dá um 360 para mudar. Então, não sei se eu te respondi, mas eu acho que é isso, assim, pra mim. Exatamente. E mostrar o poder da constância, né, Raquel? O Uhum. poder da constância, de você acreditar, de você ter um propósito, né? E você ter com quem caminhar, né? Porque é possível, eu digo que empreender não é sobre não trabalhar, as pessoas às vezes acreditam que é sobre não trabalhar, não. É sobre trabalhar, mas trabalhar com propósito, trabalhar com o que você gosta, trabalhar com algo que impacta vidas além da sua. É isso que eu acredito. E se você pudesse dar um recado hoje para quem está em dúvida se faz parte dos visionárias, se não faz, né? Eu queria que você contasse um pouco da importância de ter um mentor, de ter colegas que estão vivenciando a mesma trajetória, de fazer parte, né, de um grupo que acredita. Eu sempre digo que, olha lá, ó, a premiação dela de um grupo que eu digo que no empreendedorismo é diferente, né? A gente quer crescer junto. E eu tenho muito isso comigo. Eu falo, o palco, o topo, ele é melhor quando compartilhado. E no empreendedorismo a gente vive muito isso. Então, para quem está em dúvida aí se entra ou não no Visionária, se faz parte ou não do nosso time, o que é que você tem para dizer para essas pessoas? Muito bem, Gabi, eu acho o seguinte, uma coisa que você falou comigo que eu levo isso, Raquel, não deixe chegar no menos um. A gente tem que ficar no zero não, né? No um, pelo menos, porque, e aí eu aprendi com essa questão do empreendedorismo que constância não é aquela linha linear. Constância é você ir e voltar. Tá lá embaixo, mas você volta. Você não para. Constância é isso.
Então, eu fiz parte, né, do Visionária desde a primeira turma. Eu acredito que é um ambiente muito de crescimento, né? A gente precisa de ambientes de crescimento, ambientes de pessoas que vão olhar para você e vai falar assim: "Não, mas faz isso que vai dar certo". E não pessoas que vão falar: "Nossa, mas tá vendo, não tem como". Então, o ambiente da mentoria, ele vai te ajudar a te cercar tanto de pessoas quanto de mentalidade de crescimento para poder te ajudar. E também eu acredito que ter um mentor, ele te ajuda a não desistir, a seguir, a ir para frente, a mudar a rota. Essa visão externa do seu negócio te traz muito benefício. Então, participar do Visionárias para mim foi algo que mudou minha vida, transcendeu tudo. E assim, sou muito grata por tudo. Esse resultado ele é compartilhado com você, Gabriela, mas também com todos os enfermeiros que precisam de motivação para seguir, para começar. E se deu certo comigo, gente, dá certo com qualquer um. Pode ficar tranquilo. Mas deu certo porque, Raquel, eu digo, né? Você sempre foi muito determinada, disciplinada e executora, né? Então, a tua crescente na tua jornada profissional, a tua crescente na tua jornada pessoal, é isso que eu sou muito fã do empreendedorismo, porque eu falo que a gente não só evolui, não é só sobre negócio. Depois que a gente vê, depois que a gente enxerga, depois que a gente se desenvolve, a gente não quer mais voltar a ser a pessoa que a gente era, né? Porque a gente cresce como ser humano também, cresce como profissional. Então, assim, ver o teu crescimento também de resultado financeiro, né? Dos teus 200% a mais de faturamento, da tua liberdade de escolha, da tua liberdade de tempo, de poder dizer não para algumas situações, né? Para poder se impor, para poder recusar, fechar algumas portas, abre outras portas, né? Isso tudo foi fruto do teu posicionamento, né? E da tua construção diária. Como você mesmo disse, a jornada ela não é uma linha ascendente e única, mas todas as pessoas que têm sucesso, elas têm uma única coisa em comum. São aquelas que não desistiram, né? Que aprenderam com os erros, que persistiram, que tiveram humildade para entender as áreas que não tinha domínio, que precisava de ajuda, pedir ajuda, né? Ter um mentor, ter um professor, se unir com colegas para fazer essa caminhada mais leve. Eu digo que empreender não precisa ser solitário, né? Às vezes a gente que complica ali a nossa jornada, né? Mas eu queria te agradecer, né? Você sabe que a gente tem um carinho além de mentor e Com certeza. aluno. A gente tem uma admiração que é recíproca. A gente tem a coincidência ou não, porque eu não acredito em coincidência, eu acho que tudo é providência de Deus, de ter nascido no mesmo dia, né? A gente faz aniversário no mesmo dia. Então, eu acho que é muito disso, do que a gente manda para o universo manda de volta, né? Para a gente. Então, eu te desejo muito sucesso, né? Que mais visionárias venham trilhar essa trajetória com a gente, porque hoje eu digo, não é sobre Gabriela, não é sobre Raquel, é sobre a potência que é a enfermagem, independente do lugar onde ela escolhe estar, na clínica, no consultório, na gestão, na docência, no APH, na emergência, na unidade de saúde, é sobre escolha. É sobre você ser feliz com o que você faz e você poder escolher continuar ou não nesse espaço, tá bom, Raquel? Eu queria te agradecer Obrigada. muito e deixa um recadinho aí pro pessoal. Olha, gente, eu agradeço você, Gabi, por tudo, desde sempre, você é eternamente grata mesmo. E eu quero deixar para você que tenha essa mentalidade de querer ter alguém do lado, porque isso facilita muito o caminho, a jornada. E não deixe chegar no menos um. E do resto a gente dá certo. Isso Obrigada, viu? aí. Beijo, Gi. Beijo, com Deus. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.